Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Essa é a minha submissão dentro do evento do Enearquio, que é a materialidade dos ex-votos, uma abordagem arqueológica na paróquia de Santo Amaro, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Esse é um trabalho desenvolvido por mim e pelo meu grupo em concomitância, no qual está participando Severino Ribeiro da Silva, José Carlos da Silva Ribeiro e Sérgio Serafim Monteiro da Silva. De acordo com os critérios de submissão, a gente não precisava enviar a imagem junto também, né? Então, basicamente, o nosso projeto, ele é voltado para uma análise da materialidade dos ex-votos a partir de uma abordagem arqueológica. Os ex-votos investigam, os ex-votos, na verdade, são um material produzido de acordo com uma crença participante da fé católica, na qual em resposta à obtenção de graças obtidas ou pedindo determinadas graças correlacionadas principalmente a problemas de saúde ou geralmente a imóveis ou acidentes, ou enfim, o que tende a acontecer é que o devoto, como maneira de agradecimento, de cumprir uma promessa estabelecida a uma entidade, nesse caso da paróquia de Santo Amaro, são ex-votos dedicados ao santo padroeiro da paróquia, que é o Santo Amaro, e basicamente, em forma de agradecimento, eles realizam o material dos ex-votos no formato anatômico da parte que recebeu a cura ou da parte que precisa da cura em caso de pedidos, ou, enfim, do foco da graça. Por exemplo, se o foco da graça for um imóvel, faz-se o ex-voto na forma de casas, sabe? Se for, por exemplo, um livramento em relação a um acidente de carro, o ex-voto pode vir na forma de um carro, pode vir na forma de, enfim, uma figura antropomórfica. Geralmente o que acontece é que são realizados perdão, dentro de materiais como madeira e cera, mas também a gente já viu esvotos esculpidos em madeira, e, enfim, outras coisas também. Então, por exemplo, você vai encontrar em todo tipo de materialidade, na verdade, os esvotos em si, que seriam cera, madeira, pedra, então cerâmica também. Quando a gente traz uma abordagem dentro da paróquia de Jaboatão dos Guararapes, o que a gente tende a ver em Pernambuco, o que a gente tende a ver é que a presença dos ex-votos era uma prática comum dentro do cenário, sendo que aí com a reforma da igreja, que ocorreu na última década, essa a prática dos ex-votos acaba perdendo o seu fortalecimento, acaba perdendo a sua tradicionalidade, e que após esse momento há um retorno após a questão das reformas da igreja, sabe? Que duraram quase uma década completa, sabe? Desde pequenas reformas até, enfim, os detalhes finais duraram cerca de uma década. A gente tem uma perda da tradição da realização dos ex-votos, e a partir disso, a materialidade que havia por conta das reformas, da modificação da gestão e, enfim, todo o toda a miríade de acontecimentos, ela também é perdida. Ela ficava guardada em uma sala, e também existia a questão de que os esvotos que eram feitos de cera, eles ocorriam em relação a eles, uma reabsorção e uma transformação da materialidade, sendo transformados em velas para a igreja. Os esvotos que eram feitos de outros materiais, como cerâmicas e como madeira ou pedra, eles eram colocados dentro de uma sala, sendo que por conta da reforma, esse material se perdeu. A partir do momento da perda desse material, enfim, a gente tem uma perda dessa materialidade que começa a ser retornada, que foi o que a gente descobriu em relação ao nosso trabalho, que começa apenas a ser retornada agora,
Ou seja, mesmo depois do final da reforma, começa a ser retornado unicamente agora. E ainda assim, de forma muito menos intensa do que costumava se ser. Então, a partir daí, a gente consegue ver a questão de que a análise desses objetos conseguia compreender uma trajetória espiritual dentro da comunidade e também dinâmicas sociais e culturais que permeavam essa região. Então, a partir da metodologia que a gente empregou, que foi uma visita em locus, a comunicação com, enfim, a comunicação autorizada pela paróquia, pela secretária, pela coordenadora da paróquia, e também a fotografia dos ex-votos e tudo mais, e inclusive também uma conversa em relação à importância da materialidade e do resguardo desse material, do resguardo desse material não unicamente falando da preservação em si, mas também de outras formas de preservação, como a fotografia, que a gente sabe que acaba ocupando um menor espaço do que a materialidade em si, nesse caso de perdas e de transformações também, a gente consegue compreender a gente conseguiu compreender dentro da paróquia de Jabotão dos Guararapes a destinação que esse material tinha, a forma como ele se modifica, a forma como muitas vezes o arqueólogo não vai conseguir chegar em si a esse remanescente, porque ele já não vai mais existir, sabe? O que traz agora também, enfim, possibilidades de indicação e de análise de como as igrejas agora, dentro do período contemporâneo, enxergam a questão dos ex-votos e os vestígios arqueológicos ex-vóticos do passado. Então, a gente consegue traçar um panorama inclusive dentro da paróquia de Santo Amaro, no caso, de que a igreja voltou a receber o material, voltou a receber essas ofertas e criando um espaço local para isso, né, dentro da igreja. Mas também a gente consegue traçar um paralelo interessante de como uma tradição era mais bem preservada e como um evento em si modificou a forma como uma materialidade era tratada e fez com que uma tradição dentro da região fosse perdida e que a partir disso a própria materialidade também em decorrência desse evento fosse perdida e aqui ainda é mantida pela igreja, de certa forma, é transmutada, o que faz com que a gente traga como conclusão as modificações possíveis de serem sofridas pela materialidade e as modificações de tradição em decorrência de eventos que podem ou não implicar em resultados na materialidade. Então, é isso. A gente agradece muito. Obrigada.